Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão vivendo uma verdadeira guerra silenciosa dentro da mente. Corremos de um lado para o outro, carregando pressões, comparações, autocobrança e a sensação constante de que estamos atrasados na vida. Essa ansiedade coletiva não apenas rouba nossa paz, ela sabota nossa prosperidade. Porque ninguém consegue construir riqueza quando está emocionalmente esgotado, mentalmente acelerado e preso a pensamentos que drenam energia e esperança. Deixe-me te contar algo que poucas pessoas percebem. A riqueza não nasce primeiro no bolso. Ela nasce na mente. Eu, como estudioso da emoção humana, já vi pessoas brilhantes fracassarem e pessoas simples transformarem a própria história simplesmente porque aprenderam a dirigir o próprio mundo interior. E talvez você esteja aqui justamente porque sente que está vivendo abaixo do seu potencial, como se algo dentro de você estivesse pedindo para crescer. A verdade é que ninguém nos ensina a pensar. Crescemos carregando crenças, medos, impulsos emocionais, e de repente somos empurrados para o campo de batalha da vida, tentando prosperar com uma mente que nunca foi treinada para isso. E eu digo com muito carinho: não há nada de errado com você. O que existe é um software mental desatualizado, que pode e deve ser reprogramado. Enquanto você assiste este vídeo, talvez esteja lutando com pensamentos acelerados, comparações silenciosas, falta de paciência ou dúvidas sobre seu próprio valor. Tudo isso drena três pilares fundamentais da prosperidade: energia, foco e coragem. Mas hoje eu quero te mostrar algo simples e transformador. Pessoas ricas não prosperam por acaso. Elas cultivam hábitos mentais que qualquer pessoa pode desenvolver, inclusive você. Então, respire fundo, porque a partir de agora nós vamos caminhar juntos. Vamos explorar 6 hábitos que podem mudar não apenas sua relação com o dinheiro, mas sua relação com você mesmo. E vamos começar pelo mais negligenciado e, ao mesmo tempo, o mais poderoso de todos, aquele que define o rumo da sua vida antes mesmo de você agir. Se existe um ponto de partida para a prosperidade, é este: gerenciar os próprios pensamentos. A mente é como um grande condomínio emocional. Se você não assume a portaria, qualquer pensamento vira morador. E, meu amigo, pensamento negativo ocupa espaço, faz barulho e ainda chama outros iguais para morar junto. Eu aprendi, estudando mais de 50.000 pessoas ao longo da vida, que quem não administra sua mente vive como refém dela. E ninguém prospera sendo prisioneiro do próprio mundo interno. Muitas pessoas acreditam que pensar é algo automático, inevitável, incontrolável. Mas não é. Pensar é um treino, assim como a academia. Se você treina bíceps, ele cresce. Se você treina pessimismo, ele também cresce. Quer prosperar? Comece criando o hábito de observar seus pensamentos com gentileza, como quem examina malas antigas antes de decidir o que ainda faz sentido carregar. Só esse gesto já muda seu dia. E muda, principalmente, sua energia. Eu costumo ensinar aos meus pacientes a técnica do detectar, questionar e substituir. Funciona assim: detecte o pensamento negativo. Não sou capaz. Questione-o. Quem disse isso? Onde aprendi isso? E substitua por algo mais sábio. Posso aprender? Posso melhorar? Posso tentar de novo? Se quiser reforçar esse treino, recomendo livros como O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, que ajudam a reeducar o diálogo interno. Não é filosofia distante, é prática simples que transforma a forma como você age no mundo. E se você quiser um exemplo real, pense em grandes empreendedores. Antes de enriquecerem, eles enriqueceram a própria mente. Eles domaram a autocrítica, disciplinaram a imaginação e criaram a habilidade de escolher pensamentos que fortalecem, não que ferem. Por quê? No fim das contas, a mente é como um jardim.
Se você não planta o que quer colher, cresce mato. E o próximo hábito é um dos mais desafiadores e reveladores para quem deseja prosperar. Analisar as próprias crenças. Se gerenciar pensamentos é o primeiro passo, analisar crenças é mergulhar ainda mais fundo. Porque, no fim, não é o que você pensa que define sua vida. É aquilo em que você realmente acredita sobre si mesmo. Todos nós carregamos crenças invisíveis instaladas na infância, como softwares que nunca atualizamos. E muitas vezes, sem perceber, passamos a vida inteira usando mapas mentais que não correspondem ao território da realidade. Mudar isso é libertador. Eu lembro de um paciente que dizia: dinheiro não é para gente como eu. Ele acreditava nisso com tanta força que toda oportunidade que surgia, ele mesmo sabotava. E quantos de nós fazemos o mesmo? Crescemos ouvindo frases como riqueza é perigosa, dinheiro afasta pessoas, quem tem muito, perde muito. E sem notar, essas crenças criam tetos de vidro na nossa prosperidade. A pessoa pula, tenta, luta, mas esbarra sempre no mesmo limite invisível. Quero te propor algo simples e poderoso. Escreva 3 crenças que você tem sobre dinheiro e pergunte a si mesmo de onde elas vieram. Foram da sua família? De um trauma? De alguma situação que marcou sua infância? Depois, pergunte: essa crença ainda me serve? Muitas vezes, não serve mais. E quando você percebe isso, abre espaço para instalar crenças mais saudáveis, como: eu posso prosperar sem perder quem amo, ou dinheiro amplifica o que tenho de melhor. Essa troca emocional muda o seu comportamento. E aqui vai uma verdade que aprendi observando milhares de histórias. Prosperidade não combina com crenças pequenas. Pessoas ricas, antes de enriquecerem, revisaram as crenças que carregavam. Elas apagaram narrativas antigas e reescreveram a própria identidade mental. Porque, quando você muda aquilo que acredita ser possível, sua mente começa a procurar caminhos que antes estavam escondidos. E isso nos leva a um hábito ainda mais profundo, um que exige coragem emocional e clareza para agir. Se trata de separar a emoção da ação. Uma das habilidades mais raras e mais ricas é aprender a não agir no pico da emoção. A maior parte das pessoas toma decisões movida por impulsos: raiva, medo, ansiedade, euforia. E eu sempre digo, emoção é como uma tempestade, linda de ver, perigosa de atravessar. Se você toma decisões no meio dela, se desorienta. Pessoas prósperas aprenderam a esperar a poeira baixar. Elas sentem tudo, mas não permitem que o sentir governe o agir. Eu já vivi isso muitas vezes em meus atendimentos. Atendi pessoas inteligentes, talentosas, cheias de potencial, mas que perdiam oportunidades porque reagiam antes de refletir. Talvez você já tenha passado por isso também. Mandou uma mensagem que não queria, desistiu de um projeto porque estava num dia difícil, tomou uma decisão financeira porque estava emocionalmente cansado. Isso é normal, mas não precisa ser permanente. A maturidade emocional nasce justamente dessa separação. Quero te ensinar um exercício simples que transformou a vida de muitos dos meus alunos: a regra dos 90 segundos. Quando uma emoção intensa surgir, espere 90 segundos antes de responder. Caminhe, beba água, respire profundamente. Dê ao cérebro tempo para reorganizar o que está sentindo. Essa pequena pausa impede estragos e aumenta sua inteligência emocional. Às vezes, no minuto seguinte, você percebe que aquilo que parecia urgente não era tão urgente assim. E por que isso tem tudo a ver com prosperidade? Porque dinheiro exige clareza. Investimentos, negócios, oportunidades, todos são sensíveis a impulsos. Quem age pela emoção gasta onde não devia. Desiste antes da hora. Aceita o que não quer.
ou tenta abraçar tudo ao mesmo tempo. Já quem aprende a se observar age com precisão, não com pressa. E é curioso, é justamente esse autocontrole que prepara o terreno para um hábito essencial das pessoas ricas. Um hábito que poucos têm paciência para desenvolver, que é treinar a paciência. A paciência é a musculatura emocional dos sábios e, sem perceber, também é a musculatura dos ricos. Vivemos numa sociedade que idolatra o imediatismo. Queremos dinheiro rápido, resultados rápidos, reconhecimento rápido. Mas nada verdadeiramente grandioso nasce apressado. Eu aprendi, ao longo de décadas estudando a mente humana, que a pressa é inimiga da profundidade. E profundidade é onde mora a prosperidade sustentável. Certa vez, conversando com um jovem cheio de talentos, percebi que ele desistia de tudo antes de ver o primeiro resultado. Ele mudava de ideia, como quem troca de canais na televisão. E eu o disse: você não tem um problema de capacidade. Você tem um problema de paciência. Isso o chocou. E talvez esse seja também o seu desafio. Não porque você não tenta, mas porque tenta por pouco tempo. E riqueza exige consistência, não intensidade esporádica. Se você quer treinar a paciência, comece criando rituais diários. Pode ser ler 10 páginas de um livro que expanda sua visão, como Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Pode ser manter um pequeno projeto por 30 dias sem interromper, mesmo que por 5 minutos diários. Pode ser controlar a vontade de abandonar algo só porque ainda não deu resultado. A paciência se fortalece como um músculo, com repetição, com humildade e com presença. O mais curioso é que as pessoas acham que paciência é passividade. Mas é o contrário. Paciência é estratégia. É olhar para a semente e confiar que ela vai romper a terra no tempo certo. Os ricos entendem isso profundamente. Eles não aceleram o processo. Eles respeitam o processo. E essa habilidade os prepara para outro hábito poderoso, que liberta energia e resgata a autoestima. Algo que quase todo mundo faz sem perceber e que custa caro emocionalmente. Evitar comparações. Comparar-se é uma das formas mais silenciosas de sofrer e uma das formas mais rápidas de bloquear a prosperidade. Eu digo isso com experiência. A comparação é uma ladra de energia emocional. Ela rouba sua alegria, sua criatividade e sua clareza. A verdade é que nunca estamos comparando realidades iguais. Comparamos nossos bastidores com o palco iluminado dos outros. E isso cria uma ilusão que nos faz esquecer o valor do que já conquistamos. Eu lembro de uma paciente talentosa que dizia: eu não prosperei ainda porque todo mundo está na minha frente. Ela esquecia que cada pessoa tem um relógio interno diferente. A comparação cria pressa, e a pressa cria decisões ruins. Talvez você também já tenha sentido isso. Olhar a vida alheia e acreditar que está atrasado. Mas perceba, você não conhece as dores, os medos e as batalhas que essas pessoas enfrentam. A comparação é sempre injusta e quase sempre cruel. Se você quiser começar a se libertar disso, faça um exercício simples. Escolha 3 coisas que você conquistou nos últimos anos, mesmo que pareçam pequenas, e escreva por que elas exigiram coragem. Depois, compare você com você mesmo. Esse é o único parâmetro justo. Outra prática poderosa é reduzir o consumo de redes sociais nos dias de baixa autoestima. Elas são vitrines que mostram o produto final, mas nunca o processo. E prosperidade nasce no processo. E aqui está um segredo que vejo em pessoas ricas. Elas admiram, mas não se comparam. Elas olham o sucesso do outro e pensam: se é possível para ele, é possível para mim. E não, nunca vou chegar lá. Essa leveza mental economiza energia para investir no que realmente importa, seu próprio caminho.
E à medida que você se liberta das comparações, algo extraordinário começa a crescer dentro de você. Uma força que se torna o alicerce emocional da riqueza. Construir resiliência. A resiliência é o coração emocional das pessoas ricas. Não existe prosperidade sem quedas, e não existe riqueza sem frustrações. A diferença é que pessoas resilientes não interpretam dificuldades como sinais de fracasso, mas como parte natural do processo. Eu aprendi isso observando pessoas comuns que construíram resultados extraordinários. Elas caíam, choravam, respiravam e voltavam mais fortes. A resiliência não as tornava imunes à dor, apenas as tornava donas dela. Eu mesmo já atravessei períodos difíceis em minha trajetória. Momentos em que duvidei se deveria continuar. Momentos em que críticas pesaram mais do que aplausos. Mas percebi que, quando a dor é bem administrada, ela nos ensina onde fortalecer a estrutura interna. E você certamente já viveu isso. Um momento duro que, depois de superado, te deixou mais maduro, mais consciente e até mais sábio. A resiliência é essa alquimia emocional que transforma feridas em força. Para treinar a resiliência, recomendo criar pequenas metas semanais que desafiem seu senso de limite. Pode ser caminhar todos os dias, mesmo quando estiver desanimado, iniciar um curso novo, aprender sobre educação financeira, procurar uma leitura edificante que nos ensina a colocar a dor em perspectiva. Cada pequena promessa cumprida fortalece sua autoimagem e cria um sentimento de eu dou conta, que é combustível puro para a prosperidade. E o mais fascinante é que pessoas resilientes não crescem apesar das dificuldades. Crescem por causa delas. Elas entendem que a vida não é linear, que os caminhos tortuosos muitas vezes guardam as melhores oportunidades. E quando você desenvolve essa força interna, algo se abre dentro de você. Um tipo de coragem silenciosa que prepara o terreno para uma reflexão final, onde tudo o que você aprendeu até aqui começa a se encaixar. Se você chegou até aqui, quero que saiba de algo muito importante. Riqueza não é um destino, é uma construção diária da mente. Cada hábito que conversamos hoje é uma peça desse quebra-cabeça emocional que forma a prosperidade verdadeira. E talvez, neste exato momento, você esteja percebendo que sempre teve mais poder do que imaginava. Poder para gerenciar seus pensamentos, revisar suas crenças, separar emoção de ação, cultivar paciência, abandonar comparações e construir resiliência. A riqueza que você procura lá fora começa dentro de você. E quando sua mente muda, tudo ao redor muda também. Se esta mensagem te motivou a construir sua melhor versão, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Até breve!